Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje nós vamos começar a resolver a prova de raciocínio lógico matemático da Prefeitura de Belo Horizonte do ano de 2010. A Prefeitura está com o edital aberto, prova em dezembro agora. O cargo que ela está oferecendo para nível médio agora chama Agente Executivo Governamental. Na época, em 2010 e em 2015, o nome do cargo era outro, era assistente administrativo. Mas é o mesmo cargo, ele só mudou de nome. Lá para 2020, 2021 mais ou menos, ele mudou o nome. Na verdade, acho que foi 2022. Aí passou de assistente administrativo para agente executivo governamental. Mas se a gente vai estudar pelas provas antigas, começa com essa aqui. Prova de assistente administrativo, matemática e raciocínio lógico, 2010, Prefeitura de BH. Então vamos à primeira questão. Essa introdução toda que eu fiz agora para fazer a questão 21, eu não vou repetir nas próximas, porque não precisa. E pela foto do vídeo, pela carinha do vídeo lá no canal, você consegue acompanhar em qual questão que a gente vai estar. Parte 1, parte 2 da prova de raciocínio lógico. Então chega de conversa e vamos começar a fazer as contas. Questão 21. Os jornais do dia 5/5 de 2010 anunciaram a aprovação pela Câmara dos Deputados do reajuste de 7,71% para os aposentados. Dona Maria recebe R$ 510 de sua aposentadoria e R$ 510 de aposentadoria de seu falecido marido. Ela pretende fazer uma dívida no valor de R$ 1.000. Quanto vai sobrar do seu pagamento com o aumento após saldar a dívida? Então a gente tem aqui a Dona Maria, ela recebe 510 dela, mais 510 de pensão, que é a aposentadoria do marido dela. A dela é a aposentadoria, a do marido, na verdade, o nome certo é pensão. Enfim, a questão não trata disso. E ela quer fazer uma dívida de R$ 1.000. Só que vai ter um aumento de 7,71. E a pergunta é quanto vai sobrar do pagamento com o aumento. Então a gente tem que fazer a conta do aumento. Então vamos começar por aí. A gente pode somar 510 mais 510 e fazer o aumento. Ou a gente pode pegar um 510 só, fazer o aumento e depois multiplicar por 2. Eu prefiro esse caminho, parece mais fácil. Vou fazer só com 510. Então vou mudar o lápis aqui. A primeira coisa que a gente precisa calcular é o aumento. Então ela tem uma aposentadoria de 510, vou colocar aqui R$ 510, e vai ter um aumento de 7,71%. A melhor maneira da gente fazer esse aumento é multiplicar por 1, vou anotar aqui em cima, por 1,0771. Por que isso? Porque a gente quer o aumento. Então, quando a gente multiplica por 1, vai manter o valor que já tem. E esse pedacinho aqui que vai trazer para a gente o aumento de 7,71%. Então, a gente multiplica por 1,0771. Se a gente multiplicar só por 0,771, a resposta vai trazer só a quantia que é o aumento. Mas eu quero saber do salário mais o aumento. Então, eu vou multiplicar por 1 mais 0,0771. Então, vou fazer essa multiplicação. Vou deixar esse número mais complicadinho aqui em cima, porque eu vou fazer a multiplicação só 3 vezes, com 0, com 1, com 5. Então, aqui em cima, 1,0771. E aí, vou fazer multiplicação. Quando multiplicar por 0, vai dar 0. Então, não preciso mexer. Quando multiplicar por 1, vai repetir o que está lá em cima. Então, é só repetir. 1, 7, 7, 0 e 1. E quando... Aqui é 1, não é uma vírgula não. E quando multiplicar pelo 5, tenho que lembrar que já é a terceira vez, então eu tenho que começar aqui pela terceira casa.
A primeira multiplicação foi na primeira casa, a segunda começou aqui na segunda, e agora a terceira eu vou começar na terceira. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Fica 5 aqui, sobe 3. 5 vezes 7 de novo, 35. A gente tinha 3 aqui antes, então 38. E sobe 3 aqui. 5 vezes 0 é 0, mas a gente já tinha 3, que tinha subido antes. E 5 vezes 1, 5. Agora é só somar isso aqui e lembrar que a gente tem que prestar atenção nas casas decimais. Então aqui ficou 0, 1, 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 5, 12, com 1 que foi antes, 13, vai 1 de novo. 1 mais 0, 1, mais 8, 9. 1 mais 3, 4. E 5 desce aqui. Como a gente tinha 4 casas decimais aqui, ó, tô marcando aqui de rosa, a gente vai ter que andar 4 casas decimais lá na resposta. Então, 1, 2, 3, 4, a vírgula vai ficar aqui. E aí, como o nosso dinheiro só vai até centavos, só até 2 casas decimais, eu vou considerar que essa resposta é 549,32 centavos. Esse foi o aumento, foi de 510 para 549,32. Então, aumentou 39,32 centavos. Então, o novo salário dela é esse aqui, o valor da aposentadoria. Só que lembrando, né, ela tem a aposentadoria dela e a pensão do marido falecido. Então, a gente tem que fazer 549,32 vezes 2. Vou pôr aqui. 549,32 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. E 2 vezes 5, 10. Lembrando de novo que lá em cima tem 2 casas decimais, aqui embaixo tem que ter 2 também. Então, somando o salário dela com o do marido, deu R$ 1.098,64. E ela vai fazer uma dívida de 1.000. Então, aqui a gente vai colocar menos 1.000. E quer saber quanto vai sobrar depois de pagar a dívida. Vai sobrar R$ 98,64, que vai dar para a gente como resposta letra C. Letra C, então, é o gabarito aqui da primeira questão da prova de matemática e raciocínio lógico da Prefeitura de Belo Horizonte de 2010 para assistente administrativo. Não lembro direito qual foi a banca. A banca era FGR, mas eu não estou lembrando o que significa. FGR. No próximo vídeo eu falo o que é. Continuando nossa resolução da prova da PBH de 2010, nível médio, a gente vai agora para a questão 22. No último vídeo eu fiquei de descobrir qual era a banca. Só sabia que era FGR. E essa banca é Fundação Guimarães... Não vou escrever não, que minha letra é feia. Guimarães Rosa. Tá aqui. Vamos agora para a próxima questão, questão 22. Questão 22 começa assim. Dados dois números, reais, positivos e consecutivos. Se a soma deles é um número primo menor que 40, a quantidade de possíveis soluções para esse problema é. Aqui a gente precisa entender que a gente, gostando ou não, a gente tem várias condições para resolver essa questão. E a gente poderia até falar que era uma questão de conjunto, que cada conjunto seria a obediência a alguma condição, ou algum conjunto de condições. Mas vamos marcar aqui, para a gente não perder. Os números são dois números. Além disso, são reais. Isso aqui não muda muito, porque a gente praticamente não sai do conjunto dos números reais.
tem que ser positivos. Então, negativo e 0, eu não sei se a gente já pode ter alguma resolução aqui sobre o 0, mas negativo não entra. E além disso tudo, eles são consecutivos. Então, só para começar, os números têm que ser dois números, reais, positivos e consecutivos. E aí a gente vai somar, e a soma deles tem que dar um número primo, e além de ser primo, menor que 40. Então são muitas condições. Primeiro, os números separados. Os números em si têm que ser reais, positivos, consecutivos. E depois, a soma tem duas condições. Quando somar, tem que dar um número primo e tem que ser menor que 40. Então a gente vai ter que somar números consecutivos, tipo 1, 2, depois 3, 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa soma, quando a gente fizer a soma, o resultado tem que ser um número primo e não pode passar de 40. Então vamos seguir todas essas condições para ver quantas são as soluções possíveis. Cada vez que a gente somar dois números reais, positivos e consecutivos, e a soma der um número primo e for menor que 40, essa vai ser uma solução possível para o problema. Mas pelo resultado aqui, as opções A, B, C e D, a gente sabe que vão ser no mínimo 8 e no máximo 11. Vamos ter que fazer continha, não tem escapatória. Vou ver se eu consigo colocar um quadriculado aqui só para me ajudar. Acho que vai ter sim. Vou pôr um quadriculadozinho. Não funcionou. Só fora da prova, para mim não resolve. Vou tentar fazer o mais organizado que eu conseguir para a gente resolver aqui. Então, se vai entrar 0 ou não, a gente vai conseguir entender mais pelas imposições que o exercício fez aqui no final. A soma tem que dar um número primo. Tem que dar um número primo. Então 0 mais 1 não vai rolar, porque o número primo começa no 2. É 2, 3, 5, 7. O que é número primo? Divide por 1 e por ele mesmo. Então o número 1 não entra. Então 0 mais 1 não vai rolar. Então 0 está fora. Então nos positivos aqui vai ser de 1 em diante. Vou pegar um lápis melhorzinho aqui. Vamos começar nossas continhas. Não tem outro jeito de fazer. A gente vai ter que fazer a conta do lápis. Não tem outro jeito. Então, continuando, vamos fazer continha, que é o que nos resta. E torcer para na hora da prova a gente ter esse entendimento, né, essa clareza, para conseguir separar as coisas e fazer as contas que precisa, só as que precisa, que já é muita conta. Então vamos começar. Já que é real, positivo e consecutivo, nossa primeira leva aqui vai começar com 1 mais 2. Depois a gente vai fazer 2 mais 3, depois 3 mais 4, 4 mais 5. Vou fazer todas as possibilidades, depois a gente elimina o que não for servir pra gente. Depois 5 mais 6, 6 mais 7, 7 mais 8, 8 mais 9, 9 mais 10, 10 mais 11 e vai continuar. Então vou dividir aqui, continuar aqui. 11 mais 12. Como que eu sei até onde eu vou? Eu sei por causa dessa condição, menor que 40. Então quando eu estiver chegando aqui no 20, quando eu estiver quase somando 20 mais 20, está na hora de parar. Não vai ser 20 mais 20, né? Porque é consecutivo. Então vai ser 19 mais 20 ou 20 mais 21. Então a gente está no 11 mais 12, que é 12 mais 13, 13 mais 14, 14 mais 15, 15 mais 16, 16 mais 17, 17 mais 18, 18 mais 19, 19 mais 20. Se eu fizer 20 mais 21, dá 41.
já passa de 40. Então a gente para aqui. E agora a gente vai ter que somar todo mundo. Então 1 mais 2 igual a 3. 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 4 igual a 7. 4 mais 5 igual a 9. 5 mais 6 igual a 11. 6 mais 7 igual a 13. 7 mais 8 igual a 15. 8 mais 9 igual a 17. 9 mais 10 igual a 19. 10 mais 11 igual a 21. 11 mais 12 igual a 23. 12 mais 13 igual a 25. 13 mais 14 igual a 27. 14 mais 15 igual a 29. 15 mais 16 igual a 31. 16 mais 17 vai ser igual... Agora tá ficando difícil. Se fosse 15 mais 15, 30. Sobra mais 1 aqui, 31. Sobra mais 2 aqui, 33. 33. 17 mais 18. Vou fazer parecido. 18 mais 18, 36. Aqui tem menos 1. Então 35. 18 mais 19. 18 mais 18, 36. Com mais 1, 37. Na verdade, poderia ir fazendo de 2 em 2. Acho que sim. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Acho que tá pegando todos os ímpares, né? De 3 para frente. 18 mais 19. Já tinha feito, né? 37. E 19 mais 20 igual a 39. Lembrando das minhas condições. 2 números reais positivos e consecutivos. Isso a gente já fez. A soma a gente já fez. Agora tem que olhar se é número primo e menor que 40 a gente já resolveu. A gente não passou de 40. Então agora o que falta é a gente olhar quais que deram número primo. A gente pode escrever aqui quais são os números primos ou ir eliminando aqui, ó. O 3 é número primo, tá ok. O 5 é primo. O 7 é primo. O 9 não, porque 9 pode dividir por 3 também. Então 9 tá errado. 11 é primo, 13 é primo, 15 não, porque dá para dividir por 3 e por 5, além de por 1 e por ele mesmo. 17 é primo, 19 é primo, 21 não, porque divide por 3, por 7, por 21 e por 1. 23 é primo, 25 não, porque dá para dividir por 5. 27 dá para dividir por 3 e por 9, então também não. 29 é primo, T1 é primo. 33 não, porque dá para dividir por 3 e por 11, além de por 1 e por 33. 35 também não, porque divide por 5, por 7. Por qual mais? Acho que é só, por 1, por 35, por 5 e por 7. 37 é primo. E 39 não, porque divide por 13 também. 39 é 13 vezes 3. Então divide por 1, por 39, por 3 e por 13. Então 39 não. E aí agora é contar onde que deu certo aqui pra gente. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a resposta dessa questão: dados dois números reais positivos e consecutivos, se a soma deles é um número primo menor que 40, a quantidade de possíveis soluções para esse problema é 11, que vai dar para a gente aqui a letra D. Questão 22, então, letra D. No próximo vídeo a gente faz a questão 23. Questão 23. Na Copa do Mundo de Futebol, realizada na África do Sul, o comitê organizador pretende oferecer 3 brindes às delegações dos países participantes.
serão fabricados 288 chaveiros com o símbolo da Copa, 324 miniaturas do troféu e 216 bichinhos de pelúcia do mascote do torneio. Se todas devem receber quantidades iguais de brindes, quantos chaveiros receberão cada delegação? Então aqui já dá para perceber que vai ser uma questão de MMC ou MDC. A gente ainda tem que concluir qual dos dois que é. Vamos marcar aqui o que a gente tem de importante. Fala da Copa e tal, a gente precisa saber dos chaveiros. Então vou marcar aqui chaveiros. São 288, que vai dividir para as delegações. A gente tem 324 miniaturas do troféu e 216 bichos de pelúcia do mascote. Do jeito que está aqui, está com cara de MDC. Agora, uma coisa que me deu muita dúvida na hora de fazer era o seguinte: como que eu vou fazer se eu não sei quantas delegações são? Não sei. Não sei se são 10, se são 20, se são 2, não fala. E depois de pensar um pouco aqui nessa questão, eu chego à conclusão de que não precisa saber quantas são. Quando a gente descobrir quantas seriam necessárias para que cada uma recebesse quantidades iguais, não importa se são 10, se são 20, a gente vai chegar nesse valor e esse valor é o que será distribuído para que cada uma receba a quantidade igual. Não importa se vão ser 3, se vão ser 10, se vão ser 20. Só não pode passar um valor limite da quantidade de conjuntos de brindes que a gente vai ter. Mas quantas são exatamente, a gente não precisa saber para resolver a questão. Eu acho que a primeira trava, assim, a principal, seria achar que precisa saber quantas são e congelar aqui e não conseguir fazer a questão. Na verdade, a gente não precisa saber quantos. Vamos agora para resolver a questão. É uma questão de MDC, porque a gente vai pegar o número de chaveiros, o número de troféus, o número de mascotes, vai fatorar em números primos, e aí a gente vai tentar achar qual é o número que vai dividir todos esses três valores em quantidades. Como que eu falo? Não vão ser quantidades iguais, mas qual o número que é um divisor comum desses três. Porque o que a questão quer também não é que receba um tanto de chaveiro e o mesmo tanto de miniatura. O que ela quer é que o conjunto chaveiro, miniatura e troféu tenha uma quantidade de brindes, né, somando os chaveiros, as miniaturas e os troféus, e que essa quantidade seja sempre a mesma. Quando for dar para outra delegação, vai ter a mesma quantidade de chaveiro, de miniatura e de troféu. E um conjunto vai ser igual ao outro. E dessa forma, todas as delegações vão receber a mesma quantidade de brinde. E não de cada brinde. É de brinde no total. Só que para a gente chegar nessa conclusão, a gente vai ter que fazer o MDC dos 3 brindes. Vamos começar pela fatoração. Como a gente já marcou ali de rosa, né? A gente tem 288 chaveiros. Eu vou deixar marcado aqui em cima que é chaveiro. A gente tem 324 troféus e 216 mascotes. Primeira coisa, fatorar. Fatorar por números primos. Então a gente vai começar com 2. 288 por 2, 144. 324 por 2 vai dar 150 mais 12, 150 de 300 por 2 e 12 de 24 por 2. Então vai dar 162. 216 por 2, eu vou usar o mesmo método. 200 por 2 é 100, 16 por 2 é 8. Então aqui vai dar 108. Então esse primeiro aqui, ele dividiu os 3. Então eu vou usar ele no MDC. Quando o fator primo divide todos os números, ele vai ser um dos componentes aqui do máximo divisor comum. Se eu quisesse o mínimo, eu teria que pegar todos os fatores usados aqui, mesmo que não dividisse os 3 ao mesmo tempo. Mas eu quero o MDC, então é só o que divide os 3 ao mesmo tempo. Então esse primeiro aqui vai ser usado. Vamos para o próximo, vai ser 2 de novo. 144 por 2, 140 é 70, 4 é 2, 72.
162 por 2 vai dar 80 mais 1, 81. 108 por 2 vai dar 54. Esse 2 aqui também dividiu os 3. Então, ele vai ser usado para o MDC. Aqui está ficando muito grande, eu vou ter que subir na tela para fazer o resto. A gente continua por 2, que ainda tem número que dá para fatorar por 2. 72 por 2, 36. 81 por 2 não vai dar. 54 por 2 vai dar 25, 26, 27. Que é 50 por 2, 25. 4 por 2, 2. 25 mais 2, 27. Esse 2 aqui não dividiu os 3 ao mesmo tempo, então a gente não vai usar ele no MDC. Vamos para o próximo, ainda dá para usar o 2. 36 por 2, 18. 81 por 2 não vai dividir. 27 por 2 não vai dividir. Continuando, esse 2 que a gente usou agora também não vai entrar para a conta do MDC. Vamos para o próximo. Ainda dá para usar o 2 mais uma vez, por causa do 18 ali. Então, 18 por 2, 9. 81 por 2 não vai dividir. 27 por 2 não vai dividir. Agora a gente não consegue usar 2 mais, então a gente passa para o próximo, que é o 3, o próximo número primo. 9 por 3 vai dar 3. 81 por 3 vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. Esse 3 aqui dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, ele vai entrar para o MDC. Vamos de novo. Por 3 outra vez. Esse 3 primeiro aqui vai virar 1. Esse 27 vai virar 9. E esse 9 vai virar 3. Então, esse 3 aqui também dividiu todo mundo. Ele vai entrar para o MDC. Continuando. Vou subir aqui um pouquinho para caber até o final. A gente vai por 3 outra vez. Aqui já era 1, continua. Aqui era 9, vira 3. Aqui era 3, vira 1. E a gente vai por 3 de novo para zerar esse aqui do meio. Zerar não, né? Virar 1. Só que depois que tem o primeiro 2 aqui que não vai servir, os outros 2 depois não servem. Depois que tem o primeiro 3 que não vai servir, os outros depois também não servem. Então, quem vai entrar para o MDC? Vai ser esse primeiro 2 que dividiu todo mundo, esse segundo 2, esse primeiro 3 e esse segundo 3. Então, o MDC vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9, 36. Então, o MDC é 36. Vamos voltar lá em cima. O que isso quer dizer? O máximo divisor comum, o maior divisor comum a esses três números, 288, 324 e 216, é o 36. Ele é o maior divisor comum. Ele divide os três com valor com resto zero, né? Quando é divisor é porque divide com resto zero. Então, a gente tem o MDC aqui, igual a 36, e ele é divisor comum dos três aqui em cima, que eu vou marcar de rosa para ficar... Já estava marcado no enunciado, né? A questão pede para a gente só o chaveiro. Então, a gente não vai gastar tempo fazendo os outros brindes. A gente vai fazer só o chaveiro. Chaveiros são 288. E ele fala assim no final: se todos devem receber quantidades iguais, a gente garantiu isso com o MDC, o máximo divisor comum para os três, a gente vai ter uma quantidade de cada brinde e vai montar um conjunto, igual eu expliquei aqui em cima, com uma quantidade de chaveiros, uma quantidade do segundo brinde, uma quantidade do terceiro brinde, e cada conjuntinho desse que a gente montar vão ser iguais, com a mesma quantidade de brinde. Só que ele pergunta especificamente do chaveiro. Por isso que eu marquei aqui, ó. O chaveiro é esse primeiro número, é o 288. A gente sabe que são 288 chaveiros. E a gente sabe que o MDC é 36. Então, para saber quantos chaveiros vai ter
em cada sacolinha dessa de brinde, que cada delegação vai ganhar, a gente vai fazer 288 por 36. Eu escolhi pôr assim em fração porque a gente pode simplificar e agilizar as contas. 288 por 36, os dois são pares, então a gente consegue simplificar por 2 em cima e embaixo. Vou escrever aqui que foi por 2. 288 por 2, 144. 36 por 2, 18. Ainda dá para simplificar por 2, então eu vou cortar aqui de novo e vou falar que isso é igual a 72 por 9. Agora não dá por 2 mais, mas dá por 3. Então eu vou fazer a simplificação aqui por 3, aqui embaixo também por 3. Vou subir aqui um pouquinho para a gente conseguir continuar essa conta. 72 por 3 é 24. 9 por 3 é 3. Então todas essas frações, desde essa primeira, depois essa segunda, essa terceira e agora essa quarta, são equivalentes, porque eu estou simplificando em cima e embaixo pelo mesmo número, todas elas são equivalentes. Estou simplificando para ficar mais fácil a conta. E agora a gente chegou, né, na conta, no finalmente, não tem como brincar muito mais aqui. 24 por 3 é igual a 8. Poderia simplificar, né, aqui por 3, chegaria a 8. Então a resposta está aqui, ó. Dentro daquele conjuntinho que eu expliquei lá no começo, que cada delegação vai ganhar, que vai ter o conjunto aqui com o chaveiro, com o troféu e com a pelúcia, serão 8 chaveiros dentro desse conjunto. A gente poderia descobrir quantos troféus e quantas pelúcias, mas a questão não pede, então seria fazer conta à toa aqui. Para a questão não seria útil. Então a nossa resposta está aqui, são 8 chaveiros que vai ter em cada sacolinha dessa aqui, dos brindes, que vai dar para a gente letra A como gabarito aqui da questão 23. Isso, questão 23. Então, depois dessas contas, a gente chegou à conclusão que a letra A é o gabarito da 23. Vamos agora para a questão 24. A questão 24 ela é bem mais simples do que as outras 3 que a gente fez até agora. Vamos ler o enunciado. Questão 24. João não se cansa de lembrar como foi o início do seu romance com a amada Fátima. É só para fazer a gente perder tempo mesmo. No primeiro dia em que ele tentou sair com ela para jantar, ligou uma vez. No segundo dia, ele ligou 2 vezes e, daí em diante, resolveu ligar o dobro que havia ligado no dia anterior. Finalmente, no quinto dia, ele conseguiu convencê-la a sair. Se o custo de cada ligação é de 30 centavos, quanto ele pagou de ligações até o dia em que saíram juntos? A gente tem que lembrar que era uma prova de 2010. Telefonia naquela época era outra coisa. Acho que nem o WhatsApp existia ainda. Mas vamos. Ao todo a gente está vendo aqui que são 5 dias. Então eu vou marcar aqui primeiro os dias. Teve o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Isso aqui são os dias. No primeiro dia, vamos marcar aqui, ligou uma vez. No segundo dia, ligou 2 vezes. E depois o dobro do que havia ligado no dia anterior. Então vamos agora colocar a informação de quantas ligações foram. No primeiro dia foi só uma. No segundo dia foram 2. Do terceiro para frente é sempre o dobro do dia anterior. Então no terceiro foram 4, que é 2 vezes 2. No quarto foram 8 ligações, porque é 4 vezes 2. E no quinto foram ou seriam 16 ligações. Aí a gente tem a primeira linha, que fala do número de dias. Vou pôr aqui, ó, número de dias.
a segunda linha que fala da quantidade de ligações. Agora a terceira linha eu vou colocar o preço das ligações. Vou mudar de cor aqui para tentar organizar um pouco. Era 30 centavos cada ligação. Então aqui no primeiro dia são 30 centavos. No segundo dia é o dobro, então são 60 centavos. A letrinha nunca colabora, né? Vou tentar fazer maior. No quarto dia foi o dobro, então R$1,20. No quinto dia foi o dobro disso, então seria R$2,40. Eu não preciso fazer vezes 30 centavos toda vez, porque eu sei que é o dobro, então é só multiplicar por 2. O 30 centavos já está implícito desde o primeiro dia, que era 30 centavos. Vou pôr aqui um 0,30 para mostrar que era 30 no primeiro dia. E no último dia aqui, o grande problema é que eu não sei se ele precisou de 16 ligações. Pode ser que não precisou disso tudo, mas poderia ir até 16 ligações no quinto dia. E aí agora a gente vai somar. O primeiro dia com o segundo dia, 30 mais 60, 90 centavos. O segundo dia, o segundo não, né? O primeiro mais o segundo somado com o terceiro é 90 centavos mais 1,20, que vai dar 3,10. Daqui a gente já consegue eliminar a letra A, que é menos de 3,10, e a letra B, que é menos de 3,10. Aí agora a gente vai somar isso que a gente já tem, os 3,10, com o quarto dia. Então vai ser 3,10 mais 2,40. Então 3,10 mais 2,40, que vai ser igual a 5,50. É isso mesmo? Não tá bom não. Pera aí. Vamos de novo. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, achei. Vamos apagar aqui que eu falei besteira. Vamos apagar esse pedaço aqui. E vamos continuar. 90 centavos mais 1,20 vai dar 2,10. Não é 3,10. 2,10. Agora 2,10 mais 2,40 vai ser igual a 4,50. Só que 4,50 a gente foi até agora só até o quarto dia. E no enunciado fala que ele precisou ir até o quinto dia. Aqui, ó, finalmente, no quinto dia, ele conseguiu convencê-la a sair. Então, o quarto dia, que acaba em 4,50, ainda não é a resposta. Então, a letra C, que fala que é 4,50, ainda não é a resposta. Só pode ser, então, a letra D. E daí a gente consegue concluir também que ele só precisou de uma ligação aqui no quinto dia. Das 16 que tinha, dentro do esquema, né, que ele estabeleceu, ele só precisou de uma. Então ficou 4,50 mais 30 centavos. Qualquer resposta aqui maior do que 4,50, somando múltiplos de 30 centavos, seria uma resposta certa. Então poderia ser 4,80, poderia ser 5,10, 5,40, 5,70, 6. Todas essas respostas estariam certas. No caso aqui, a gente chega à conclusão que ele foi até o quarto dia, inteirou 4,50. No quinto dia, na primeira ligação, já foi o bastante para ele conseguir falar com a Fátima. Então, a nossa resposta aqui na questão vai ser 4,80, letra D. Letra D, então, o gabarito da questão 24. Continuando a nossa prova, a gente vai agora para a questão 25. É uma questão bem simples, questão de razão e proporção. Vamos ler o enunciado. Questão 25. Dois jovens empreendedores, ao terminar um curso avançado de informática, resolveram abrir uma microempresa de computação. Um deles investiu 5.000 e o outro 7.000.
Após 3 meses de funcionamento, a empresa deu lucro de R$ 9.000. Dividindo o lucro proporcionalmente aos investimentos, o sócio que investiu mais recebeu. Aí a gente tem a letra A, B, C e D, as opções. Vamos pegar aqui o que a gente tem de importante. Primeiro a gente vai diferenciar os sócios do jeito que eles escreveram aqui. Vai ser o 1 e o outro, só para a gente não ter que dar nome. Um investiu 5.000, o outro investiu 7. E depois a gente teve um lucro de 9.000. Importante aqui para resolver é saber que o lucro foi dividido proporcionalmente. Isso resolve a forma que a gente vai ter que calcular. E agora é só fazer conta. Bom, vou desenhar aqui para tentar mostrar, ficar um pouco mais fácil. A gente teve, vou fazer em forma de desenho. A gente teve aqui, não trocou a caneta. A gente teve aqui um investimento do um sócio e do outro sócio. Um sócio investiu 5.000 e o outro investiu 7. Tentei deixar com uma certa, com escala, né? O 7 maior do que o 5, só para a gente ter uma ideia. Se o 7 é maior do que o 5, quando a gente for dividir esse lucro de 9.000 e a gente vai dividir de forma proporcional, quem investiu 7 vai receber mais do que quem investiu 5. Então, se a gente pensar em 9.000 dividido pela metade, seria 4.500. Aqui é 9.000. Seria 4.500. Como os investimentos não foram iguais, um foi maior que o outro, quem investiu mais vai ganhar mais que 4.500. Então, só com esse raciocínio, a gente já descarta a A e a B, que é menos do que 4.500. Só com esse raciocínio bobinho. Aí a gente fica só entre C e D. Já ajuda, né? É melhor ficar entre duas do que entre 4. Mas vamos fazer a conta direitinho. Se esse aqui é o 1, investiu 5 e o outro investiu 7, os dois juntos investiram 12. 12.000. Esse foi o total do investimento, 12.000. Depois de um tempo, eles tiveram 9.000 de lucro. E esse 9.000 vai ser dividido proporcionalmente entre os dois. O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem o 12, vou pôr o 12 aqui como se fosse um denominador, e lá em cima a gente tem o 5 mais o 7. Se a gente resolver aqui, fica 12 sobre 12, que é igual a 1, que é o investimento completo. O investimento inteiro é 1. Só que tem um pedaço que eu vou marcar aqui, que é de um investidor, e tem um pedaço que é do outro investidor. Como que a gente vai pegar esses 9.000 do lucro e fazer a divisão proporcional? Eu vou pegar o 9.000, vou dividir aqui pelo 12 e depois eu multiplico pelo 5 para saber a parte do 1 que investiu 5 e multiplico pelo 7 para saber a parte do outro que investiu 7. Só que a questão só me pede do sócio que investiu mais. Então, esse pedacinho aqui eu não preciso fazer. Não preciso para resolver a questão. Posso fazer por curiosidade, mas não preciso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 9.000, dividir pelo 12.000 e depois multiplicar pelo 7.000 para saber qual que é a parte proporcional do investidor que investiu 7.000. Aqui seria 7.000, né? Eu coloquei só 7 porque eu vou cortar esses zeros todos. Vou dividir tudo por 1.000, vai ficar 9 por 12 vezes 7. 9 por 12 vezes 7, eu ainda posso simplificar
Eu vou apagar alguma coisa. Eu vou apagar tudo. Tá muito bagunçado. E vou continuar dali da continha. Vou apagar só aqui em cima. Então como que vai ficar a continha? Eu vou ter que fazer 9 sobre 12 vezes 7. Na verdade, é isso mesmo. É o 9.000, que é o lucro. Eu vou dividir pelo 12, que é o investimento inteiro. E vou multiplicar pela parte do investidor, do investimento que eu quero saber, que é o maior, que é o 7. Então ficou 9.000 por 12.000 vezes 7. 9.000 por 12, ou 9 por 12, eu vou simplificar por 3, vai ficar 3 por 4. Vou simplificar só aqui, ó. Então vai ficar, vou dividir aqui, vai ficar 3 por 4 vezes 7. Aí eu vou fazer essa conta. 3 vezes 7 é 21, que aqui vai ficar dividido por 4. Já vou montar a divisão. Dividido por 4. 21 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Aqui vai sobrar 1. 1 por 4 não dá. Então, vou pôr um zero aqui. 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Depois, se fizer a subtração, aqui sobra 2. 2 por 4 não dá, vou pôr o zero. 20 por 4 vai dar 5. Aqui está 5, 2, 5. A resposta mais parecida, lembrando que aqui era para ser 9.000, 12.000, 7.000, e eu dividi tudo por 1.000, eu preciso de uma resposta que tenha o 5, 2, 5. E isso vai ser aqui para a gente a letra D. 5, 2, 5. 5.250. Poderia ter mantido todos aqueles zeros, mas ia dar a mesma coisa, só ia dar um pouco mais de trabalho. Espero que tenha ficado claro. A nossa resposta aqui é letra D, 5.250. Então, se de 9.000 o outro investidor, que é o que investiu mais, ficou com 5.250, o investidor vai ficar com 9.000 menos 5.250. Vai ser 3.750, eu acho, se eu estiver fazendo as contas aqui de cabeça certo. Então, o primeiro investidor fica com 3.750 e o outro investidor, dos 7.000, fica com 5.250 do lucro de 9.000 que eles tiveram. Então é isso. Ficou um pouquinho bagunçado, um pouquinho rabiscado, mas acompanhando o áudio, eu acho que deu para entender. A gente vai agora para a questão 26. Questão 26. Devido a um torneio de natação, os organizadores contrataram uma empresa para produzir toalhas a serem utilizadas pelos nadadores. No contrato, a empresa garante que entregará o total combinado em 30 dias. No primeiro dia de produção, foram fabricadas 100 toalhas. No segundo dia, foram fabricadas 120 toalhas. No terceiro, 140 e assim sucessivamente até o 30º dia. No final do mês, o total de toalhas fabricadas foi de... Não parece, está um pouco disfarçado, mas é uma questão de progressão aritmética. Poderia ser uma questão de progressão aritmética, mas dá para resolver de um jeito mais simples, se a gente não lembrar da fórmula, mas usando um pouco do conceito. O que a gente tem que ver aqui? Ó? São 30 dias, vamos marcar, são 30 dias, ele começa com 100, depois 120, depois 140, sucessivamente até o 30º dia. Então, a cada dia, de um em um dia, aumenta a produção em 20 toalhas. Então, no primeiro 100, no segundo 100 mais 20, no terceiro 100 mais 20 mais 20. Então, a gente tem que conseguir anotar isso para fazer as nossas contas. Então, vou começar aqui em cima, como se fosse só esse o espaço, né? Igual o espaço que a pessoa teria no dia da prova. O primeiro dia, ele vai ter 100 toalhas. No segundo dia, vai ser 100 mais 20. No terceiro dia, vai ser 100. Eu não vou colocar mais 40, porque eu preciso dessas parcelas de 20 aqui para desenvolver o raciocínio. Então, no terceiro dia vai ser 100 mais 20 mais 20. E aí, continua. Isso vai do quarto dia até o 30º. No 30º dia,
eu vou ter 100 toalhas, mais... Aí o que eu tenho que pensar aqui? Não vai ser 30 vezes 20, porque no primeiro dia não teve. No primeiro dia foi só 100. Então eu vou anotar isso aqui também. Vou mudar a cor para vocês entenderem que fazem parte de um outro raciocínio. Aqui no primeiro dia vai ser 100, que todo dia vai ter essa produção de 100, mais 20. No primeiro dia não, no primeiro dia vai ter só 100. Então no primeiro dia vai ter 0 vezes 20. Então vai ser mais 0 vezes 20. Porque no primeiro dia não tem esse acréscimo de 20 toalhas. No segundo dia vai ser o 100 mais 1 vezes 20. 1 vezes 20. Estou pondo de verde para não confundir com o que eu já escrevi de azul. Na verdade eu estou separando essa parte aqui, que fala que vai ter 100 unidades todo dia, dos acréscimos que vão acontecer com o passar dos dias. Então no segundo dia eu vou ter 100 mais 1 vezes 20. No terceiro dia eu vou ter 100 mais 2 vezes 20. E isso vai acontecendo ao longo dos dias. Depois 3 vezes 20, 4 vezes 20, por aí vai. Como no primeiro dia eu tive 0 vezes 20, lá no dia 30 eu não vou ter 30 vezes 20, eu vou ter uma vez a menos. Então aqui no dia 30 vai ser 29 vezes 20. Ó, fiz errado. Consertei. Vai ser 29 vezes 20. Por que eu estou fazendo isso? Igual eu falei antes, tem um pouquinho a ver com soma de termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Mas eu vou usar só um conceito, eu não vou colocar a fórmula aqui para não ficar mais difícil, para não assustar, para a gente não ter aquela obrigação nessa questão de saber a fórmula da PA. Então, continuando. 0 vezes 20, 1 vezes 20, 2 vezes 20, lá no final, no dia 30, 29 vezes 20. O que é que eu vou fazer que é do conceito da PA? Eu vou pegar do dia 1º e do dia 30, do último e do primeiro, e vou somar. Então, eu vou fazer isso de uma outra cor ainda para não confundir. Eu vou pegar aqui, ó, vou separar aqui. Eu vou pegar o do dia 1 e do dia 30 e vou somar. Vou pôr aqui uma setinha indicando para que eu vou somar. No dia 30 eu tenho 29. No dia 1 eu tenho 0. Então aqui vai ser 29 vezes 20. E aí eu vou continuar fazendo isso. Como eu já peguei o primeiro e o último, agora eu vou pegar o segundo e o penúltimo. Então eu vou pegar aqui o segundo dia e o dia 29. O segundo e o penúltimo. Quando eu pego o penúltimo dia, se no dia 30 aqui era 29, no penúltimo era 28 vezes 20. E lá no segundo eu já fiz, é 1 vezes 20. Estou escrevendo aqui só para vocês verem onde que eu estou falando. Então no penúltimo dia e no segundo, eu vou ter 28 mais 1. Deixa eu pegar um marcador aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou ter esse 28 mais esse 1. 28 mais 1. Que vai dar para a gente, de novo, 29. 29 vezes 20. Esse que é o conceito lá da PA que eu estava falando. Você pega o primeiro termo e o último, depois você pega o segundo e o penúltimo e vai somando o terceiro e o antepenúltimo, e todos eles vão dar valores iguais. Isso numa PA, uma progressão aritmética. Então aqui eu continuaria, né? Pegaria o dia 3 e o dia 28. Estou continuando aqui só para explicar, para ficar mais fácil. Mas na verdade o pulo do gato é ver quantas vezes isso acontece e resumir as contas. Quando eu pego o dia 3 e o dia 28, vou marcar aqui de rosa agora. No dia 3 eu tenho 2 vezes 20 e no dia 28, que seria aqui em cima, antes do dia 29, eu vou ter 27 vezes. Vou escrever um 27 ali para ficar 27 vezes 20. Eu teria 27 vezes 20 no antepenúltimo dia. Então, quando eu somar 27 com 2, vai dar 29 de novo. Fiz isso 3 vezes,
para a gente poder afirmar 29 vezes 20. Para a gente afirmar que isso aqui, de dar 29 vezes 20, vai acontecer 15 vezes. Por que 15 vezes? Eu tenho 30 dias e eu estou agrupando o primeiro com o 30, com o 30º, né? Estou agrupando o segundo com o penúltimo. Estou juntando o terceiro com o antepenúltimo. E por aí vai. Quando eu acabar de juntar, eu vou ter 15 pares. Que vai ser o 30 com 1, o 29 com 2, o 28 com 3, o 27 com 4, o 26 com 5, o 25 com 6, até terminar. E aí eu vou ter isso 15 vezes. Então aqui, o resumo da ópera é que eu vou ter 15 vezes 29 vezes 20. 29 vezes 20. Isso só pelos acréscimos. Antes de ter 15 vezes 29 vezes 20, eu tenho 30 vezes 100, que é dessa parte aqui do começo, que fala que todo dia vai ter 100. Aí no segundo vai ter 120, no terceiro 140, 160, 180, até o último dia. Então aqui, nessa parte de azul, pegando só a parcela de 100 todo dia, eu tenho 30 vezes 100. No final das contas, a resposta do nosso exercício vai ser 30 vezes 100 mais 15 vezes 29 vezes 20. É só fazer essa conta. 39 vezes 100, é só fazer essa conta e cuidado para não errar, né? Então vamos aqui. 39 vezes 100 vai... 39. 30 vezes 100 vai dar 3.000. Então a primeira parcela aqui é 3.000. Mais 15 vezes 29 vezes 20. A gente tem que fazer essa conta. Tem um jeito mais fácil? Não tem? Vamos começar com 20 por 15. 20 vezes 15. 10 vezes 15 é 150. 20 vezes 15 é 300. Então, vou juntar aqui. 20 com 15 vai dar 300. 2 vezes 15 seria 30. 20 vezes 15, 300. E agora eu tenho que fazer 300 vezes 29. Vou jogar vezes 29. Vou tentar usar o mesmo esquema. Ficou feio aqui, né? Vou jogar para cá. 300 vezes 10 é 3.000. Vezes 20 é 6.000. Vezes 30 é 9.000. Só que não é vezes 30, é vezes 29. Então é vezes 30 menos 1. Então eu vou fazer que é 9.000 menos 300, que vai dar 8.700. Se você não conseguir fazer essas contas assim, de cabeça, coloca no papel e faz a conta inteira. As multiplicações todas, uma de cada vez, que vai sair. Aqui, como já tem alguma prática, eu consigo lembrar desse jeitinho de fazer. Eu faço vezes 10, que é mais fácil, depois tiro. Já que eu não quero vezes 30, eu fiz vezes 30, fiz 10 mais 10 mais 10, que daria 30, e depois tirei 1, porque eu só queria 29. Só queria esse 29, que ficou horroroso aqui. Como vezes 30 daria 900, vezes 29 dá 900 menos 300, que a gente está fazendo 300 vezes 29. Então vai dar 8.700. No final das contas, a nossa resposta é os 3.000 que a gente tinha achado aqui, mais 8.700, que vai dar 11.700. Eu espero que tenha ficado assim, compreensível, que quem está assistindo tenha conseguido entender. Acho que dá, com calma dá. Então 11.700 é o gabarito dessa questão. No caso dessa questão vai dar letra D. A gente vai agora para a questão 27, que é a sétima questão da prova de RLM. Acho que vai até a 30. Estamos acabando. O enunciado é assim.
Numa aula do 8º ano do ensino médio fundamental 2, faz diferença nenhuma, né? A professora apresentou o seguinte problema: qual é o maior número? 2 elevado a 45 ou 3 elevado a 30? 4 alunos levantaram a mão para responder. José disse que era o número 3 elevado a 30. Marta disse que eram iguais. Luiz disse que era impossível compará-los. E Sabrina disse que era o 2 elevado a 45. Qual aluno deu a resposta correta? Na verdade, a questão só quer saber qual que é maior. A gente podia colocar qual é maior, um ou outro, interrogação. Mas aí faz esse enunciado enorme. Dizem que é para contextualizar, mas na verdade é para fazer a gente perder tempo. Então aqui já está claro que é uma questão de potência, de potenciação. E ele quer saber qual é maior, 2 a 45 ou 3 a 30. Para a gente resolver isso, não dá para fazer na mão, não dá para fazer contando. 2 vezes 2 vezes 2, 45 vezes. A gente não vai ter tempo para isso e vai errar as contas. Mesma coisa, 3 vezes 3 vezes 3, 30 vezes. Não vai dar certo. Então a gente precisa saber as regras da potenciação. Para resolver essa questão, a gente vai precisar, em principal, não sei nem se existe essa expressão, mas a gente vai precisar mais de uma regrinha que fala que se a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Com essa a gente já consegue resolver. Agora, o que vai ser o principal aqui? Para a gente conseguir comparar se um é maior que o outro, ou se um é menor que o outro, ou se um é igual ao outro, que é muito pouco provável que aconteça, que existe um caso só que isso é verdade, esses dois aqui são mais abrangentes. Ser maior ou ser menor é bem mais abrangente do que ser igual. Para a gente descobrir se é maior, igual ou menor, a gente tem que saber as potências. Nesse caso aqui, o que a gente precisa? A gente tem a base e a gente tem o expoente. E eu vou comparar, né, com outra base e com outro expoente. São bases diferentes. Se eu não consigo igualar as bases, a gente não vai ter como igualar as bases porque elas já são números primos, já são os fatores primos, não tem como eu igualar um ao outro. Se eu tivesse um número composto de vários fatores primos, a gente poderia fazer um MMC, alguma coisa desse tipo para igualar. Mas aqui, quando a gente mexe com potência, as bases, vou marcar de azul ali para a gente ver. A base, que aqui no caso é o 2 e o 3, e no meu exemplo eu coloquei um B minúsculo e um B maiúsculo, as bases já são números primos, não tem como fatorar mais que isso. Então nunca vou conseguir igualar o 2 ao 3. Se eu não consigo igualar as bases, outra coisa que eu posso fazer para descobrir se os números são um maior que o outro é igualar os expoentes. Então, como eu não vou conseguir mexer com as bases, eu vou tentar mexer agora com os expoentes. E aí eu vou usar aquela regrinha que eu estava falando antes. Vou anotar aqui em cima. Se eu tenho uma base elevada a um expoente elevado a um outro expoente, vou colocar o parênteses aqui só para organizar. Isso é igual a base, a mesma base, elevada ao primeiro expoente vezes o segundo expoente. É essa regrinha que a gente vai usar meio que ao contrário, mas a regra é essa. A gente vai usar no sentido contrário. Eu vou imaginar que eu tenho ela assim já multiplicando e vou deixar ela assim para a gente tentar igualar. Então vamos sair dessa teoria e vamos começar a fazer as contas. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil de acompanhar. Vou separar aqui, vou separar aqui. Aí aqui eu vou começar com 2 elevado a 45. 2 elevado a 45. E eu tenho 3 elevado a 30.
A primeira coisa que salta aos olhos, já que eu não posso mexer com a base, tem que mexer com os expoentes. E a primeira coisa que salta é 45 e 30 são múltiplos de 15. Então eu vou pegar esse maior, esse elevado a 45, e vou tentar deixar igual a 30. Que aí eu igualo os expoentes e vejo o que acontece com as bases. Então aqui eu vou falar que 2 elevado a 3 elevado a 15 é a mesma coisa do que 2 elevado a 45, que foi o que eu expliquei aqui, mostrando uma das propriedades da potenciação. Então 2 elevado a 3 elevado a 15 é a mesma coisa que 2 elevado a 45. E a mesma coisa eu vou tentar fazer aqui com 3. Eu vou pegar o 3 elevado a 30 e vou falar que é igual a 3 elevado a 2 elevado a 15. 30 é 2 vezes 15, então eu posso fazer isso. Ó, não pus o parênteses aqui no primeiro. Então a gente já começou a caminhar. Ó. Agora eu já estou começando, está começando a aparecer que eu tenho expoentes iguais. A base não, a base nunca vai ser igual, nesse caso. Aí, 2 a 3 a gente sabe fazer. 2 a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então isso aqui vai ser 8 elevado a 15. E o 3 elevado a 2 elevado a 15, eu vou fazer a mesma coisa. 3 elevado a 2, a gente conhece. É 3 vezes 3, que é 9. E a gente ainda tem o expoente 15. Então, elevado a 15. E aí, agora, a gente tem que 2 a 45 é a mesma coisa que 8 elevado a 15. E 3 elevado a 30 é a mesma coisa que 9 elevado a 15. E agora fica fácil da gente falar qual que é maior, qual que é menor. Se estão elevados à mesma potência, quem for maior na base vai ser o maior número. Então 8, como é menor, é o menor número. 9, como é o maior número. Porque 8 elevado a 15 é 8 vezes 8 vezes 8, 15 vezes. E 9 elevado a 15 é 9 vezes 9 vezes 9, 15 vezes também. Então aqui, quem for a base maior é o maior número, já que os expoentes são iguais. E aí a gente resolve a questão. Parecia uma questão bem difícil, mas a única coisa que precisava era essa regra da potência, que se você tem potência de potência, você pode multiplicar esses fatores. E aí agora é ver quem falou a verdade, porque só descobrir isso aqui não adianta, a gente tem que analisar lá. Então a gente sabe que o 2 elevado a 45 é menor do que o 3 elevado a 30. Vamos ver quem falou. 4 alunos levantaram a mão para responder. José disse que era o número 30. Qual que é a pergunta? A pergunta é, qual o maior número? Então José acertou. É o 3 elevado a 30. Vamos ver o resto. Então a gente está aqui com o indicativo de que é a letra A. Marta disse que eram iguais. A gente sabe que isso está errado. Então não é Marta. Luiz disse que era impossível comparar. Não é impossível. A gente passou a questão inteira mostrando que não é impossível. Então Luiz está errado. E Sabrina disse que era o 2 a 45. Então Sabrina está errada. Letra A, então, é o gabarito aqui da nossa questão 27. Continuando a nossa prova da Prefeitura de Belo Horizonte de 2010 para nível médio, a gente vai agora para a questão 28. No último vídeo nós fizemos a 27. Questão 28. Ela tem um quadro, enunciado, vamos ver do que se trata. Numa pesquisa feita pelo IBGE entre os dias 13 e 18 de abril, com 2.000 pessoas nas principais capitais do Brasil, foram obtidos os seguintes resultados. Candidato 1, 40% das intenções de voto. Candidato 2, 32%. Candidato 3, 9%. Votos brancos, 11%. Votos nulos, 9%. Baseado nas informações dessa pesquisa, quantas pessoas pretendem deixar em branco sua cédula de votação? E aqui começa a tortura. O que é deixar em branco? Será que voto nulo também corresponde a deixar em branco?
E aí aqui começa aquela indecisão na hora da prova do que fazer. A gente tem que deixar de lado a perseguição de achar que tudo é uma pegadinha. Tem vezes que é, tem vezes que não é. E a gente tem que conseguir, isso faz parte, né, do processo de eliminação do concurso. A gente tem que conseguir saber se é pegadinha ou não também. Não adianta só entender que existem as pegadinhas. Tem que saber que às vezes não é. Então aqui, deixar em branco, a primeira coisa que a gente tinha que conseguir vencer é essa dúvida. E usar o método pau é pau, pedra é pedra. Se é deixar em branco, é só voto em branco. A gente nem vai pensar em voto nulo. Agora, olhando aqui para a questão, esse quadrinho, os candidatos e tal, parece uma questão que a gente vai resolver com conjunto. Mas não é, porque não tem como a gente fazer interseção. Não existe votar no candidato 1 e no 2 ao mesmo tempo. Geralmente os conjuntos a gente usa como ferramenta quando tem interseção. E essa questão aqui não tem interseção. Então a gente vai ter que fazer com base na porcentagem mesmo. É uma questão de porcentagem. Então vou pôr aqui o símbolo grande para a gente entender que não tem a ver com conjunto. É porcentagem para resolver. Outro problema enorme que eu vi aqui nessa questão, não sei se chega a ser um problema ou motivo de recurso ou anulação. Se a gente está falando em porcentagens, essa soma aqui teria que dar 100. E ela não dá 100. Na hora que a gente faz 40 mais 32 dá 72, com mais 9 dá 81, com mais 9 dá 90, com mais 11 dá 101%. Como que a gente faz uma porcentagem onde o total não é 100%? Aqui deu 101%. Então a gente teria que passar pela indecisão dos votos brancos, votos nulos, o que é cada coisa, se é a mesma coisa ou não. Ainda teria que passar por essa incerteza aqui do total da porcentagem não está somando 100, está somando 101. Depois que a gente conseguisse superar tudo isso, aí a gente vai para a questão. Baseado na informação, quantas pessoas pretendem deixar em branco a cédula de votação? Aí aqui ele me informa, essas datas aqui então não servem para nada. Ele me informa que são 2.000 pessoas, então um universo de 2.000 pessoas, e a gente sabe que 11%, essa setinha não ajudou, né? A gente sabe que 11% são votos em branco. Então a gente, para não ter que fazer muita conta, 10% de 2.000, é só a gente tampar um zero aqui, dá 200. Então é igual a 200. Aí voltando lá no 2.000, a gente precisa de 11%, então falta mais 1%. 1% é só a gente tampar um zero aqui só. Não, 1% a gente tem que tampar os dois zeros. Eu acho que eu confundi aqui, né? Vamos voltar. Tentei simplificar e acabou ficando confuso. Eu sei que são 11%. E aqui o 11%, tá vindo daqui, eu vou dividir em 1% mais 10%. E aí, 1%, se eu quero saber quanto que é, eu vou dividir por 100. Então eu vou tirar dois zeros aqui e descobrir quanto que é 1%. É igual a 20. E para 10%, eu vou dividir só por 10. Para eu encontrar quanto que é 10%. Então eu vou tirar só um zero aqui. 10% vai dar 200. Como eu quero 11%, vou somar esses dois e vai dar 220. 220 então vai ser a nossa resposta. Depois de passar por cima da incerteza aqui de nulos e brancos e do nosso total aqui não está dando 100%. Não consegui nem circular direito. Não está dando 100%. No final das contas a gente consegue chegar numa resposta. 220 vai ser o número de pessoas que pretendem deixar em branco a cédula de votação. Letra C, então, gabarito da questão 28. Nós vamos para a questão 29. A questão 29, a penúltima da prova, ela é um
pouquinho mais complicada do que a última. A última a gente resolveu bem rapidinho. Essa aqui vai ser uma questão de matemática financeira. Vamos ler o enunciado. Um investidor aplicou no dia 1º de março de 2010 capital de R$ 2.500 em regime de capitalização simples, a taxa de 1,5% ao mês, e, no dia 1º de abril de 2010, aplicou o capital de R$ 1.500 em regime de capitalização composta, a taxa de 2% ao mês. Ao resgatar o montante total das duas aplicações no dia 1º de junho de 2010, esse investidor recebeu. E aí as opções, letra A, B, C e D, quanto que vai ser a soma do dinheiro que ele vai ter no dia 1º de junho, no final do período. Então, primeiro eu vou marcar de verde as coisas equivalentes à primeira aplicação. Então, aqui foi R$ 2.500, regime simples, 1,5% ao mês. E agora eu vou marcar de rosa a segunda aplicação. Foi no dia 1º de abril. Tinha que ter marcado o começo da outra também. Depois eu vou marcar. 1º de abril, R$ 1.500, capitalização composta de 2%. E aí aqui, 1º de junho, é onde resgata as duas. Então eu vou deixar nas duas cores, que essa data aqui é para as duas. Lembrando que a primeira foi 1º de março. Então, vamos começar a nossa análise. Ele começou em março, no comecinho do mês. Então vai pegar o mês de março todo, o mês de abril todo e o mês de maio todo. Quando começar junho, aqui acaba o investimento. Então foram 3 meses para o primeiro investimento. Vamos fazer as contas do primeiro investimento. Foi 2.500 em uma taxa de 1,5%, 1,5% ao mês, num regime simples. Regime simples, a gente não faz juros sobre juros. O montante vai ser sempre 2.500. Então, 2.500. Vou tentar simplificar aqui. Se eu fosse fazer 1%, eu ia tampar esses dois zeros, que eu estou dividindo por 100. 1% vai dar R$ 25. Só que é 1,5%. Então, 0,5% vai ser a metade disso. Metade de 25 é 12,5. Eu faço assim porque eu acredito que assim eu vou ganhar tempo. Mas quem não gosta de fazer assim, pode fazer a conta, a multiplicação, as casas decimais, até chegar no resultado. E aí, somando aqui, eu vou ter que 1,5% vai ser... Aqui tem uns 50 centavos, 5 mais 2, 7, 2 mais 1, 3. 37,5. Só que lembrando, são 3 meses. Então eu vou ter 37,5 vezes 3. Mais uma vez eu vou fazer do jeito que eu acho mais rápido. 3 vezes 30 é 90. 3 vezes 7 é 21. E 3 vezes 50 centavos é 1,50. Então vai dar 90 mais 21, 110, mais 1,50. 111,50. 111,50. Isso vai ser os juros dessa operação. Então aqui no final das contas eu vou ter 2.500 mais 111,50. E aí no final dessas contas aqui eu vou ter 2.500 mais 111,50 vai dar 2.600 e 11,50 centavos. 2.611,50 centavos. Esse aqui vai ser o final da primeira aplicação, 2.611,50 centavos. Então eu vou separar esse pedaço de verde, é a primeira aplicação. E agora eu vou mudar a cor aqui para azul e vou fazer a segunda aplicação. A segunda aplicação, ela começou em abril, no começo do mês. Então eu vou ter abril e maio. No comecinho de junho, dia 1º, ela acaba, então ela durou 2 meses só. Então vão ser 1.500 o montante inicial, só que são 2 meses a 2%. E aqui é juros composto. Então, o primeiro mês vai dar um valor e o segundo mês eu calculo em cima do total do primeiro mês. Não vai ser igual ao primeiro. Então, 1.500 vezes 2%. Se eu fosse fazer 1%, eu ia
tirar esse 0 aqui, como se eu estivesse dividindo por 100, 1% é 15. Então, 2% é o dobro. 2% é igual a R$30. Logo, no final de um mês, eu vou ter 1.500 mais 30. Vai ser 1.530 no final do primeiro mês. Só que agora eu vou aplicar 2% de novo, porque foram 2 meses em uma capitalização composta. Agora eu tenho que fazer 2% de 1.530. Então eu vou dividir por 100 do mesmo jeito. Quando eu divido por 100, é colocar a vírgula aqui, 2 casas decimais para a esquerda. Então vai ser 15,30 agora, não é 15 mais, porque não é mais sobre 1.500, é sobre 1.530. 1% agora vai ser 15,30. Como eu estou olhando 2%, vai ser o dobro. Então vai ser R$30,60. 30,60. E aí, no final desse investimento, eu tinha antes 1.530, agora é 1.530 mais 30,60. Então vai ser 1.560,60 centavos. Então esse aqui é o final dessa aplicação. E a pergunta fala: ao resgatar o montante total das duas aplicações, no dia 1º de junho de 2010, esse investidor recebeu. E aí agora vai ser só somar esses dois resultados, da primeira e da segunda. Aí eu vou fazer de outra cor aqui. Então vai ser 2.611,50 centavos mais 1.560,60 centavos. Somando aqui, vai dar 0, 5 com 6, 11, vai 1, 1 com 1, 2, depois 1 com 6, 7, 6 com 5, 11, vai 1, 1 com 2, 3, com 1, 4. 4.172,10 centavos. Tem essa resposta? Tem 4.173. Eu devo ter errado alguma conta aqui. Vamos ver onde que eu errei. Era 1.560. Deixa eu ver. 1.560,60, tá certo? Depois, na outra conta. Ah, foi ali que eu errei, ó. Eu errei a conta bem aqui, eu acho, ó. Por aqui. Ou aqui. Era 37,50, 25 mais 12, 37. Aqui era só 50. 37,50 vezes 3. Então, 3 vezes 30, 90. 3 vezes 7, 21. Ah, foi bem aqui, ó. 3 vezes 30, 90. Ou vou pegar um pedacinho aqui embaixo e jogar para cá. 3 vezes 30 ia dar 90. Mais 3 vezes 7, 21. Mais 3 vezes 50 centavos, 1,50. Então seria 90 mais 22,50, que ia dar 112,50. Foi aqui que eu perdi R$1. Então 112,50, aqui ia ser 2.612,50. Então aqui ia ser um 2 e aqui ia ser um 3. Então 4.173,10. Se na hora da prova você errar a conta assim e não der para reformular desse jeito, apaga tudo e começa de novo. Se der tempo. O negócio da prova é o tempo. Sobrando tempo. Mas aqui dava para ir por aproximação. A gente pensando que não errou muito, o mais próximo ali, a distância de uma opção para outra é de R$10. Como o erro aqui foi de R$1 só, ainda dava para aproveitar. Mas enfim, na dúvida, começa a conta do zero. Essa aqui tem vários lugares para errar também. Você pode errar no juros, você pode errar na soma, na multiplicação. Mas com calma, do começo de novo, sai. Então, letra B aqui vai ser o gabarito da questão 29.
Eu me enrolei um pouquinho, mas deu para salvar. Letra B, o gabarito. Voltando com a correção da prova da PBH 2010, a gente vai agora para a última questão, questão 30. O enunciado dela é assim: um fazendeiro, querendo expandir seus negócios com a criação de animais, oferece ao seu vizinho permutar, ou seja, trocar, 6 porcos mais 11 galinhas por 2 cavalos. Temendo uma recusa de seu vizinho, o fazendeiro preparou outra proposta: trocar 6 galinhas mais um cavalo por 4 porcos. Nessa negociação, um porco equivale a. E aqui as opções vai dar uma dica pra gente. Letra A, 7 galinhas. Letra B, 8 galinhas. Letra C, 9 galinhas. Letra D, 10 galinhas. Tá tudo em galinhas, então a gente tem que levar essas contas de forma a evidenciar no final porco e galinha. Ou seja, cavalo a gente vai tentar sumir com esse cavalo nas contas, porque ele não aparece nem na pergunta, nem na resposta. É a primeira dica aqui para fazer essa questão. Essa questão eu vou tentar resolver ela com álgebra linear. Eu fui aprender a fazer isso na faculdade, quando eu entrei para a faculdade de matemática. Eu não formei em matemática, mas eu fui aprender a mexer com álgebra no cursinho e mais um pouco na faculdade. Na escola eu não lembro de ter visto, mas vamos começar. Aqui a gente vai igualar, tentar igualar aqui as propostas. Vamos ver o que ele falou. São 6 porcos mais 11 galinhas por 2 cavalos. Então vou falar que 6P, P de porco, mais 11G de galinha é igual a 2C de cavalo. Vou chamar essa expressão aqui de 1 em algarismo romano. E a segunda proposta, ele falou em 6 galinhas, 6G, mais 1C, igual a 4P. Vou chamar isso aqui de 2. Por que eu estou dando nome? Porque depois eu vou fazer conta com elas, com as expressões, e aí para a gente saber de onde que veio. Então aqui está arrumadinho. Eu vou tentar agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser igualar a zero, para ficar mais fácil de mexer com elas. Não sei se é um passo necessário, mas eu gosto de fazer. Então eu vou transformar aqui em 6P mais 11G. Aí aqui eu vou passar o 2C para o lado de cá, então vai ficar menos 2C igual a zero. E na de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu já vou aproveitar para deixar na mesma ordem da de cima, P, G e C. Então eu vou passar P para o lado de cá, ele vem negativo, vai ficar menos 4P. Agora é G, então mais 6G mais 1C igual a zero. Então só passei tudo para o mesmo lado e igualei a zero. Como a gente viu lá no começo, a dica que a gente teve é que na pergunta quer saber quanto vale um porco. E nas respostas está tudo em galinhas. Então a gente vai tentar excluir cavalo aqui da operação para a resposta ficar em função de porco e galinha, para a gente chegar na resposta que a gente quer. Então, para eu excluir cavalo, a gente vai ter que ver aqui, cavalo na segunda sentença é um cavalo. Na segunda sentença, eu falei a segunda primeiro, né? Na segunda sentença é um cavalo, na primeira sentença é menos 2 cavalos. Para eu zerar cavalo, eu vou ter que multiplicar a segunda sentença aqui, por 2, vai virar 2C, e depois eu faço uma menos a outra, uma mais a outra, que eu consigo zerar. Então eu vou fazer isso agora. Vou mudar de cor, só para a gente conseguir acompanhar. Aqui agora eu vou fazer a expressão que eu chamei de 2, e eu vou fazer ela vezes 2. Então aqui, vezes 2. Aí na hora que eu fizer isso, menos 4P vai virar menos 8P. Mais 6G vai virar mais G. O que eu estou fazendo aqui? Estou multiplicando todo mundo por 2. Mais 1C vai virar mais 2C. E 0 vai continuar sendo 0. E aí agora eu vou pegar essa expressão nova que eu tenho e vou fazer ela mais a primeira. Então aqui, vou mudar de cor para ficar fácil de acompanhar.
vai ser essa nova expressão, que é vou chamar ela de 3 agora. Vou falar que aqui é 3, só para ficar mais fácil. Então agora vai ser 3 mais 1. A 3 eu fiz com base na 2, então agora eu vou fazer a 3 mais 1. E aí na hora que eu for fazer isso, 3 mais 1. A 3 é menos 8p. A 1 é 6p. Então 3 mais 1 é menos 8p mais 6p. Vai ficar menos 2p. Aqui eu tenho 12g. Na hora que eu for fazer 12g mais 11g, vai ficar 23g. E aqui eu tenho mais 2c com menos 2c. Aqui vai zerar, que era o que a gente queria, eliminar a variável c, igual a zero. No final das contas aqui, vou jogar para cá, eu tenho que menos 2p é igual, vou jogar o 23 para o outro lado, menos 23g. Multiplicando tudo por menos 1, eu tenho que 2p é igual a 23g. Então, P, que é porco, que está aqui na pergunta, é igual a 23g dividido por 2. P igual 23 por 2 vai dar 11,5. Eu não sei como que vai fazer isso. Vai cortar a galinha no meio. E a gente não tem essa resposta. Aqui só tem 7, 8, 9 e 10. E na verdade a resposta dá 11,5. Então essa questão não tem resposta. Eu não sei dizer se ela foi anulada na época da prova. Lembrando que essa é a prova de 2010 da PBH para assistente administrativo, que hoje corresponde ao AGE, agente executivo, agente governamental, agente executivo governamental. Então AEG, agente executivo governamental. E eu fui lá na fundação, no site, né, da Fundação Guimarães Rosa, até encontrei o concurso, mas não tem nenhum documento lá disponível. Então não sei falar se essa questão foi anulada. Mas a resposta que eu consigo achar aqui é que um porco vale 11,5 galinhas. Felizmente não tem aqui para marcar. Então assim a gente termina a prova PBH 2010, assistente administrativo, pela Fundação Guimarães Rosa. Se você gostou da resolução dessas questões, se vai te ajudar para a prova da Prefeitura agora de 2023, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e que indique para amigos. Até mais!